Bem, boa tarde a todos. Aqui estamos reunidos para mais um dia de estudo, aprendizado e compartilhar. E com esse coração aberto aos ensinamentos e ao Evangelho de Jesus, a gente inicia os trabalhos com a oração inicial da Teresa Silva. Obrigada, Teresa. Nós te pedimos, Jesus, as suas bênçãos e a sua proteção para o nosso Evangelho desta tarde. Que nós possamos estar tranquilos e serenos para absorver todos os ensinamentos que todas essas lições nos trarão. E agradecidos por mais essa oportunidade, nós te pedimos licença para iniciar o nosso estudo desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar pelo livro, né, Palavras de Vida Eterna. A lição do dia é a lição 88, Vasos de Barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta dos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estenda as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nós. Paulo sempre nos trazendo muita reflexão, né? E aqui ele coloca nossas posições diante dos nossos desafios da nossa vida terrena, né? Várias situações que todos nós já nos encontramos, sem dúvida, né? E ele coloca aqui, deixa de uma forma bem clara, que nada é para nos desanimar. Pelo contrário, que cada situação que a gente viva, que seja uma alavanca para nos dar segurança para seguir em frente. Então, ele coloca essas posições, assim, de calúnia, de doença, de cansaço, de perseguição, de insulto, né? Mas que nada disso nos tire do rumo que a gente tem que ir, que é o Evangelho de Cristo. Então, que a gente encontre forças, mesmo quando a gente sinta que elas estão se esvaindo, porque é Jesus que dá essa sustentação para nós. E nós somos o quê? Um vaso de barro. Nós somos corpo frágil, mas o Espírito tem força. Porque é no Espírito que Deus plantou todas as nossas virtudes, todas as sementinhas que tem dentro da gente. E que a gente precisa fazê-las brotar. E não é com o desânimo, com a desistência, com o não querer que a gente vai conseguir. Pelo contrário, é com a confiança, com a persistência, com a disciplina, com a fé, a confiança de que não estamos sós. Esse momento de grande dificuldade que se abre na nossa vida, passa. E que a gente tem que ter essa força de ver a luz ali, brilhando para nós. Que tem uma mão estendida nos ajudando. E que a gente possa levantar a nossa mão humildemente, também pedindo ajuda. Né? Então, nós somos esse vaso de barro. E Deus, na sua grandeza, encheu esse vaso de muitas sementes, cabendo a nós o trabalho de regar essas sementes.
e fazê-las brotar. Eu passo, então, para vocês fazerem suas considerações e rever outros pontos desse texto tão rico. A Aliane e a Suzy levantaram a mão. Acho que a Aliane levantou primeiro, a Suzy em seguida. Pode falar, Aliane. Eu acho que a Aliane deve estar com algum problema. Suzy, pode falar, por favor? Contribua. O áudio, Suzy, você está sem áudio. Quando eu li essa lição, eu não tinha entendido o vaso de barro. Eu entendi tudo por exemplo, vaso de barro. O que significa carregar tudo isso num vaso de barro? A Joana me deu a luz de realmente, nós somos o vaso de barro. Agora eu entendi o que eu não estava entendendo. Que, na verdade, quando a gente se acha no conhecimento da verdade, né, nesse conhecimento do espiritismo, conforme a gente vai tentando se conscientizar, a não se deixar levar pelas vicissitudes da vida e pelas nossas fraquezas. Quando a gente se vê mais forte, a gente tende a se tornar mais soberano. E a mensagem aí que eu acho que é importante é que nós somos de barro. Ou seja, nós somos frágeis. A nossa fortaleza não nos pertence de fato. O conhecimento é o conhecimento de Deus que se manifesta em nós. E se a gente não cuidar, ter esse como quem transporta um tesouro em vasos de barro, esse tesouro, esta força, esta capacidade de vencer as nossas fraquezas e as nossas vicissitudes, vem de Deus, não é nosso. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar pela soberba de estar conseguindo vencer. A gente vence porque nos é dado este tesouro. Por isso que temos que ter extremo cuidado, porque o vaso quebra, se a gente achar que esse tesouro nos pertence. Obrigado, Suzy. Eu acho que a Aliane, eu acho que ela manteve a mãozinha levantada, mas deve ser algum problema técnico. A Elza quer falar. Pode falar, Elza. Se quiser falar primeiro, tudo bem. Não? Bom, é o seguinte, ao contrário da Suzy Meire, o que mais me chamou a atenção foi realmente o barro, mas eu li 3 vezes, mas eu já tinha entendido que realmente nós somos o vaso de barro. Mas a minha questão foi o seguinte, se diz aqui no texto que transporta um tesouro no vaso de barro, que seria o evangelho, que seriam os ensinamentos e tudo mais, eu falei, por que esse tesouro não está num vaso de cristal, por exemplo, num vaso de ouro? E aí eu fiquei pensando, por isso que eu fiquei relendo várias vezes, porque tudo bem, nós somos o vaso, nós somos frágeis, e realmente a gente desaba, a gente craquela por causa do orgulho, da vaidade, dos nossos melindres. Mas aí eu fiquei pensando também que o barro, ele está mais acessível a todos nós. É um produto que tem acesso, quer dizer, o evangelho, não sei se é a viagem da minha cabeça, mas o evangelho, ele está acessível a todos nós, a todos os filhos. Então, por isso que ele está num produto, né, da natureza, da terra. E eu também fui por essa linha, mas não sei se foi viagem da minha cabeça. E uma coisa que depois ele reforça no texto dele é que se a gente cai, a gente levanta. Se a gente tiver errado, reconsidera. Então, ele vai dando todo a fortaleza que nós temos dentro de nós e que a gente tem que buscar.
Então, quando está doente, a gente confia, cansado, prossegue. Se você sofre uma calúnia, você perdoa, e ele vai dando tudo que você tem que contrapor. E aí eu me lembrei de uma situação que eu tive há uns anos atrás, que eu sofri uma calúnia, e eu fiquei durante meses, assim, como se o chão tivesse fugido de mim, e eu fiquei num desespero muito grande. E um dia, eu fui trabalhar, e eu trabalhava ali na Alameda Santos, eu estava no carro na Brasil, e aí eu estava assim, sabe, aquilo não saía da minha cabeça, eu chorava, eu não me conformava, que tinham falado que eu tinha feito tal coisa que eu não fiz. E aí um dia vem um menininho, coloca aquela balinha no retrovisor com uma mensagem. E aí eu olho, assim, a mensagem está escrito alguma coisa mais ou menos assim: o que mais sofre não é aquele que foi caluniado, e sim o caluniador. E aí aquilo lá, assim, eu esqueci. Eu tentei ainda pegar a mensagem, queria comprar a balinha, o menino já foi embora, porque não era para eu me apegar a isso. Aí eu recebi a mensagem e depois daquilo eu segui em paz. Então, mostra como o plano espiritual, ele nos assessora o tempo inteiro. Ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe das nossas dificuldades. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Elza. Obrigado, Elza. Bom, não existem coincidências, né? Então, essa manhã eu andei trocando figurinhas com a Mari Lucy, né, Mari? E no final das contas, Eu olha ia só, falar. tem tudo a ver com que eu e a Mari nós trocamos de mensagens hoje relacionadas com as atividades do último trabalho do Cantinho ontem no final da tarde. Então eu vou colocar de uma coisa bem breve e eu vou deixar a Mari falar. Eu acho que o grande tesouro, gente, somos nós mesmos. O grande tesouro é o espírito imortal que tem a oportunidade de vir nestes vasos de barro para aprender e a aprender a cada nova encarnação. Esse é o grande tesouro. O grande tesouro é o próprio espírito que vem nesses vasos de barro. E aí tem um livro que o pessoal do Noel conhece bem, né? Eu acredito que outras casas também, que depois a Teresa, a Cláudia, me corrijam, que é do Richard Simonetti, se eu não estou enganado, Vaso de Porcelana, né? Que é correto. correto, né, Cláudia? Que é belíssimo, e eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ler Vasos de Porcelana, do Richard Simonetti, eu acho que ele traduz muito esse texto de hoje, tá? Então, eu acredito que a grande riqueza, na realidade, e que nós ainda não aprendemos a reconhecer, é o próprio espírito que tem a oportunidade de vir nesses vasos de barro, como disse poeticamente Paulo, né? E que o Simonetti retratou numa história belíssima. Eu vou deixar a Mari falar, porque eu acho que a Mari tem coisas muito legais para falar sobre isso. Mari, por favor. Eu? É Deu você. uma falhadinha aqui. Elzinha, eu preciso te falar que agora que caiu a minha ficha de que a Elza é você. Ai, meu Deus. Minha linda. Linda, querida. Agora que me caiu a ficha que você é você. Que linda, que alegria te ver aqui. Que coisa gostosa, que coisa boa. Nossa, fiquei emocionada. Eu não Bom tinha te me ver. tocado que é você. Bom te ver. Mari. Oi. Ah, mamãe já entrou. Ó, a Iva está lá embaixo. Sim. Sim, ele já desceu. É que ela liga e eu não tenho como atender, né? Aí você falou 15 minutos. Eu tô com Eu áudio queria muito completar. baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aumente. Ô, Rob, só comentando o que você colocou hoje, realmente as coisas não acontecem por acaso, né? As conversas se cruzam e a espiritualidade programa
a lição de casa da semana. E uma das coisas que nós estávamos conversando hoje era exatamente isso. A gente se prende muito, nós cometemos erros, porque nós somos tão pequenos, porque nós temos tantas falhas. E uma das coisas que nós falamos hoje, e que Paulo nos mostra isso de uma forma tão poética, né, é exatamente isso. Mais leves, pelo amor de Deus, mais tranquilos, mais suaves. E, na verdade, a gente poderia substituir a questão de olhar as nossas falhas como erros, como aquilo que a gente consegue fazer naquele momento. Se a gente soubesse fazer de outra forma, não faríamos do jeito que, enfim, encaramos como erros. É uma questão, é uma condição de sabedoria do momento, de condição, eu diria até espiritual, emocional, intelectual. Então, a gente tem que olhar com mais leveza, e assim, dei um passo adiante, aprendi algo a mais, sabe, tirar um pouco das costas, eu fui, eu falei, eu fiz, porque olha que desgraça, que meu Deus, como que eu pude fazer isso? Tá tudo bem. Hoje, eu não faria dessa forma, porque eu aprendi, né? É o que eu consegui fazer naquele momento. E aí, à medida que os véuzinhos vão se abrindo, a gente vai... vamos nos tornando mais leves. A culpa adoece demais. A culpa prende a gente no mesmo lugar. E aí, a gente estava comentando hoje, falei, gente, se a gente olhar lá para trás, há pouquíssimo tempo, nós éramos os algozes. A gente... Eu falei para o Roberto, eu acabei de reler há 2000 anos e 50 anos depois, e nós éramos aqueles que jogávamos os escravos nas arenas para os leões devorarem. E a gente aplaudia de pé. Hoje a gente se compadece como um animal abandonado. Nós sim melhoramos, como não? Né? A gente passa por um momento... Obrigada, filha. A gente passa por um momento de evolução naturalmente. Todos nós. Você quer me ver maluca? Foi o que eu falei com o Roberto hoje, quando você está numa palestra ou numa preleção espírita e o palestrante diz, nós somos tão pequenos, nós somos tão miseráveis. Não, nós não somos. Primeiro porque nós somos sementes divinas, somos filhos de Deus. E Deus jamais criaria algo insignificante. Segundo, porque a gente está sempre caminhando adiante, encarnação pós-encarnação. A gente só melhora, a gente não volta. O máximo a gente para no mesmo lugar. Mas a cada encarnação é sempre um véuzinho a mais que se descortina. E aí a Joana estava lendo, eu lembrei de Paulo, o estudo de Paulo, a gente já falou isso aqui, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece, de tudo dou graças, tudo converte para o bem naquele que crê no poder de Deus. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente envolve tudo isso e se torna mais leve, né? Sem aquela culpa. É difícil, Elzinha, você estava falando, assim, num lapso de segundo, eu me coloquei no seu lugar. É lógico que é horrível, e eu já passei por isso mais de uma vez, sabe? A pessoa fala, enfim, te coloca numa situação que você sabe que não é verdadeira, você não fez aquilo, me coloquei no teu lugar. Eu e todos nós, com certeza, já passamos por isso. E tá ok. É verdade? Não. Então tá tudo bem. É entre você e Deus, né? É quando a gente bota na cabeça do travesseiro, no travesseiro, é entre nós, e tá tudo bem. O próprio tempo se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então a gente sofre e carrega um peso tão desnecessariamente. Por que eu tô tão triste se não é verdade? Por que eu tô, né? Por que eu tô? Então é esse orgulho que você falou, né? A gente se melindra, meu Deus, como falaram isso de mim, não é verdade? Assim, falando muito vulgarmente, ok, joga para cima que Deus pega, porque não é verdade. Por que eu tô triste? É um exercício de autoevangelização, e só o evangelho pode trazer isso para nós. Olha a leveza aí de novo, Roberto, é isso. É verdade, obrigado, Mari. Valeu, Mari. Jô, tá com você?
Tá comigo? Então, gente, são considerações bem claras aí que a Mari pôs, né? Na realidade, às vezes a gente tem essa sensação da nossa pequenez, né? Mas é que a Mari falou, Deus não criou nada que seja insignificante. Tudo que está no universo, que está em nosso planeta, tem uma razão de ser, né? E nós fomos criados à semelhança do divino, né? Então, que a gente possa saber dessa força que ele nos deu, né, para que a gente desenvolva essa força no bem, né, fazendo tudo o que é possível e tendo essa fé, essa confiança de que cada dia é uma nova oportunidade, cada hora é uma nova oportunidade para a gente fazer diferente e a gente exercer o que ele vem nos ensinando todo dia, né, Cristo veio para tudo isso aí, a gente tem conhecimento hoje de tantas verdades, de tanta coisa maravilhosa e linda, e que a gente ainda tem muita dificuldade de pôr em prática, porque a gente deixa levar por não querer, ou por desistir, por achar que é difícil. Mas a gente pode sempre fazer o bem e tentar se modificar para melhor cada dia, né? Então, esses vasos de barro aí, como a Renata escreveu, é isso aí mesmo, a gente pode se moldar, e a gente quer se moldar dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, que a gente use a nossa inteligência, a nossa visão, né, nesse sentido de vida, né, de viver pelo amor, pelo bem, para o bem, e sempre com Jesus conosco. Então, barro a gente molda assim, Rê. É isso aí mesmo, bem isso, tá? Alguém quer fazer mais alguma consideração, ou a gente passa para o livro dos Espíritos? Cláudia, quer falar alguma coisa? Marileia, Suco? Dona Carmen, que está aí quietinha. Não. A Cláudia quer falar. A Claudinha? Não, eu falei que não, mas tudo bem. Ai, Cláudia. Né, Tereza? A gente tenta ficar quieta. Ai. Eu acho que a colocação da Mari vem muito daquilo que eu estava pensando, né? Que é bem isso, na lição, né? É trazer leveza, né? Nós damos e fazemos aquilo que podemos naquele momento, aquilo que a gente consegue dar conta. A vida está aí para a gente olhar para tudo isso e colocar nos nossos desafios o exercício do aprendizado do Evangelho, né? Que é a primeira frase da lição. Né? Ele fala, coloque o Evangelho, né? Seja o representante desse Evangelho. Então mas não só o representante externo com as pessoas, com as situações que ocorrem, mas principalmente conosco mesmos, com a gente, né? Porque, assim, nós estamos fazendo e agindo de acordo com aquilo que a gente está podendo fazer naquele momento. Tem momentos que a gente consegue dar um passo melhor, um passo maior, a gente fica menos brava, a gente fica menos irritada, né? A gente fica. Só que tem momentos que tira a gente do sério. E o que interessa é que nós estamos na caminhada, né? Na caminhada com base nesse Evangelho. E como, né, a gente coloca assim, eu estou nessa caminhada e vou seguir em frente, sem culpa, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com essa palavra, porque como a Mari bem falou, a culpa é uma capa de doença, né? Se a gente veste essa capa, a gente vai adoecer. Sem dúvida nenhuma. A gente vai adoecer, é uma capa, né, Mari? Então, a gente veste e sempre achando embasado na religião, nos dogmas, a gente vai achar que sempre nós estamos erradas. Nunca é o suficiente o que a gente está fazendo. A gente sempre está correndo atrás. E não. Mari lembrou bem, nós somos uma centelha divina de Deus. Então, a gente não é pequeno. Nós somos, sim, do tamanho que cada um de nós precisa ser para esse momento, para essa encarnação. Né? Porque, senão, a gente sempre vai estar promovendo em nós mesmos culpa. E vamos ficar adoentados. Né? Vamos adoecer. Então, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que olhar para isso como que eu estou reagindo, né? Como que eu posso estar reagindo hoje?
E sempre a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu estou um pouco melhor. E isso não é ser orgulhoso, né? É olhar e ter ciência do local e do momento dessa encarnação que eu estou vivendo, que esse espírito está. Então, é isso que eu tenho para dizer. Valeu, Cláudia. Obrigado. Você está sem áudio, Jô? É verdade, estou sem áudio, desculpe. Mais alguma consideração? Alguém quer tecer algum comentário pertinente ao que a lição de hoje? Bem, de qualquer forma, então, a gente pode prosseguir, né, Roberto? Você quer ler as questões do Livro dos Espíritos? Hoje nós ficamos de ler a 34, né? Que na outra semana nós conseguimos ler a 32 e a 33, né? Então, no Livro dos Espíritos, hoje é essa questão, 34. Só um minuto. Oi, voltei de novo. Bem-vindo. Como você tinha colocado na programação, 34 e 34A, né? E, na realidade, elas têm muito a ver uma com a outra. Então, eu vou ler as duas e fazer um resuminho mais objetivo, né? Então, na questão 34, a pergunta de Kardec aos espíritos é: as moléculas têm forma determinada? Aí os espíritos respondem: certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa resposta ela é muito interessante. E na 34A, essa forma é constante ou variável? Os espíritos respondem: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Isso daqui é muito interessante, porque se a gente for pensar quando foi dada essa resposta, né, há 160 e poucos anos atrás, nós ainda não tínhamos o conhecimento técnico que nós temos hoje, né, o conhecimento científico. E olha que interessante, que quando a gente vê aquelas representações em livros de física, de química, em vídeos da internet, daquele átomo, né, com o centro e os elétrons rodando em volta, né, é uma coisa muito, digamos assim, simplista para que nós possamos compreender o que é esse mundo, vamos dizer assim, quântico, muito pequeno, né? Então, hoje, com o atual conhecimento, quando a gente vai ver os estudos de física que os grandes laboratórios fazem, e fazem estudo com os aceleradores de partículas, para ver as partículas que são isoladas dentro dos aceleradores, e o mais incrível é que a cada novo estudo, uma nova partícula é encontrada. É como se, por exemplo, puxa vida, parece que você não consegue encontrar a partícula elementar, porque a cada novo estudo você encontra uma partícula que ela vai se transformando. Tem um estudo falando sobre quarks, que são partículas muito pequenas, e como esses quarks se modificam a cada estudo dentro do acelerador de partículas. E aí você vê, quando você começa a ver aquele conhecimento sobre a teoria das cordas, né, que tudo na realidade são estruturas que na realidade não são tão rígidas, elas têm uma estrutura tendinha, cordoácea, como na realidade como se fosse agrupamentos de estruturas. E se tem um estudo que mostra que, dependendo da localização do observador, essas partículas elas mudam de estrutura.
Então, ou seja, esse conhecimento científico que nós estamos tendo agora, os espíritos repassaram a Kardec de uma forma muito simplificada e objetiva. Sim, aquilo que tu consideras como moléculas não é aquilo que tu vês. E que a molécula, entre aspas, original, a gente pode até dizer assim, já que a gente está falando tanto de poesia, né? Se a gente pode falar como a semente criadora original, essa energia criadora original, ela é, com certeza, completamente diferente daquilo que a gente imagina. Mas o atual conhecimento científico que Deus nos permite ter, progressivamente, é para aprendermos a lidar com essas percepções, né? E à medida que esse conhecimento ele vai se desenvolvendo, nós vamos percebendo o quanto nós tínhamos de ignorância, no bom sentido, há tempos atrás, e até onde nós chegamos hoje. E imaginar o que os humanos do futuro vão pensar do nosso conhecimento atual, né? Lembrando que provavelmente os humanos do futuro seremos nós mesmos, revisitando historicamente o nosso passado e vendo como a medicina hoje era grosseira, como o acompanhamento das necessidades humanas era grosseiro, como nós éramos ainda rudes. E aí bate um texto de hoje, um vaso de porcelana, né? Na realidade, esse grande tesouro que é o vaso, que é o espírito, ele migra através do tempo e do espaço nas inúmeras encarnações. E como bem disse a Renata, e esse vaso de porcelana, ou esse vaso de barro, né? Ele se molda às necessidades, às compreensões e aos conhecimentos científicos, aos conhecimentos sociais, aos conhecimentos morais que a gente vive em cada ciclo de tempo, em cada existência. Então, eu acho que se eu fosse resumir o que as questões dizem, seria, olha, estamos aprendendo, ainda não é da forma como você vê, mas um dia você verá. É isso, gente. Deixo a cargo de vocês, se vocês quiserem fazer um complemento. Bem, Roberto, você foi bem objetivo, né, e falou de uma forma, assim, muito clara, pontuou algumas coisas que fez a gente ficar aqui matutando a ideia, né? E eu acho que ficou bem claro para nós, né, que o que a gente enxerga hoje, com certeza, não é da forma que a gente enxerga realmente, né? Hoje nós temos uma limitação e a gente vai vencendo essas limitações à medida que a gente avança na luz, né? Então, Deus vai permitindo tanto conhecimento tecnológico, científico, à medida que a gente também mostra que a gente está indo nessa busca, né? E Ele nos dá essa oportunidade. Infelizmente, é óbvio, nós temos o conhecimento que é usado essencialmente para o bem e como temos o conhecimento que é usado do contrário. Mas não cabe a gente julgar, cabe a gente fazer a nossa parte enquanto filho de Deus e tudo que chega até as nossas mãos, a gente poder usar da melhor forma para nós mesmos, para todos que estão ao nosso redor. Né? Então, você falou muito bem das duas questões, eu pessoalmente não tenho muito a acrescentar mais. Não sei se algum de vocês quer ainda pontuar ou fazer alguma consideração. Eu diria assim, que todos esses átomos que estão em reflexão, né, fazem parte do nosso conhecimento natural de busca. A Tereza quer falar. Pode falar, Tereza.
eu entendi assim bem a sua colocação e eu tenho que dizer o seguinte, que nós estamos inseridos na lei do progresso. Então, a cada encarnação, nós estaremos num ponto. Então, se hoje nós entendemos X, na próxima encarnação, na outra, nós entenderemos X mais Y. Nós estamos inseridos nessa lei, né? Então, isso é muito gratificante até. E a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos oferece. Para que a gente vá mudando, lógico que nós temos muitas condições de já mudar agora. Mas talvez não seja aquela que nós queríamos. Mas nós, dentro da lei de progresso, a cada nova encarnação, nós estaremos melhor, né? Teremos mais compreensão, mais condição de entendimento. Verdade, Tereza. Obrigado. Obrigada, Tereza. Ô, Roberto, acho que tem uma pessoa aqui que ela está com a mão levantada. Acho que A Liane. Pode falar, Liane. Pode falar, Liane. Ela está com a mão, ela está com o ícone de mão levantada já tem algum tempo. E eu acho que é algum problema técnico que ela está tendo. Ou, Eu acho Liane, que ela não encostou sem querer na mãozinha e, na verdade, não queria provavelmente. falar. Liane, se você não tiver a intenção de falar, é só clicar na mãozinha de novo que esse ícone sai, tá bom? Mas já tá assim, já tem algum tempinho. Acho que clicou sem querer mesmo, pode ter sido isso mesmo. Ju, Oi? 17 e 42. 42, né? Sim. Eu acho que, assim, algumas das questões, se vocês quiserem colocar outros pontos, né? Até mesmo para a gente discutir no grupo, né, Ju? Isso né? mesmo. Porque aí a gente colocando no grupo, o grupo tem... Nossa, a gente tem tantos colaboradores para colocar informações, né? A gente tem que aproveitar o grupo pela riqueza de participantes que cada um pode trazer, tanto da sua vida pessoal, como do conhecimento evangélico e da doutrina que possui. Então, vocês tendo alguma pontuação, coloquem no grupo para enriquecer o grupo, como vocês têm colocado mensagens tão belas, tão lindas no grupo que fortalecem a gente. Então, como são 17h43, vamos entrar em sintonia para que a Joana possa fazer a prece e a vibração do nosso trabalho do Evangelho de hoje. Deus de amor e de bondade, a gratidão nos inunda, o amor também. Porque o seu amor é tão grande por nós, Senhor, que nos doou seu Filho. Essa terra tão linda, esse planeta, para que aqui habitássemos e desenvolvesse a nossos dons, que estão aqui nesse vaso. Deus de amor e de bondade, misericórdia para todo o planeta Terra, Senhor. Que o amor de seu Filho Jesus nos dê sustentação. Que o amor de Maria, Mãe Santíssima do seu Filho amado, envolva todo o planeta Terra em feixes de luz, acolhendo os corações em desespero, acolhendo os corações sofridos, acolhendo os corações que amam, acolhendo os corações que estão em sintonia. E mais que isso, Senhor, unindo os corações em um só sentimento de amor. Rogamos ao Pai
por todos os continentes, todas as nações, pela nossa nação brasileira, por todas as famílias, por todos os doentes, por todos os necessitados como nós, e com todo esse amor dentro de nós, com toda a confiança aqui depositada, que possamos viver na luz, persistindo no bem, na união, na paz, essa paz que a gente busca todos os dias, Senhor, a sua paz, acalmando nossos corações, fazendo com que a nossa união seja a meta, a nossa fraternidade seja a meta, que a bondade seja a meta, que a caridade seja a meta, e que possamos, Senhor, exercer nesse nosso tempo terreno a prática evangélica, começando por nós mesmos, a nos amar, a amar o Pai sobre todas as coisas, e sentindo o poder do amor em nós, nos dando uma força luminosa, nos dando a confiança que vem de Ti. E com esse sentimento, rogamos que todos sejam abençoados, ó Pai, com a sua misericórdia. Que cada família, aqui representada por nós, ou por todos aqueles que nos têm em mente, receba essas vibrações de luz e de amor, fortalecendo o seio familiar na união, na paz, no amor, nas vibrações de paz para todos, e que cada família aqui representada sinta essa vibração, envolvendo cada um, trazendo a leveza, trazendo a força de viver, trazendo a luz em horizontes, onde sua mão ali estendida, Senhor, pronta para nos receber. Rogamos ao Pai por cada irmão fraterno que venha a nossa lembrança nesse momento, para que ele seja envolvido em luz e paz, amor, alegria, leveza, confiança. Que ele se possa levantar com essa força interior que é Jesus dentro de nós. Obrigada, Senhor, pelo dia, pelo encontro. E com toda gratidão, agradecemos a Ti, a alta espiritualidade, por nos acompanhar, por nos fazer aqui unidos fraternamente. Em nome do Pai, do Filho, e que Maria Santíssima, com seu manto, nos envolva no seu amor, na sua luz. E agradecidos, ó Pai, encerramos esse encontro com Jesus vibrando dentro de nós, com a luz fazendo parte de nós, e
com a certeza e a confiança eterna em ti. Graças a Deus. Obrigada a todos por esse encontro de hoje, todos aqui presentes que doaram de si em prol de toda a humanidade. E que Deus nos guarde nessa semana que se inicia com a sustentação da luz dentro de nós. Que assim seja, gente.